Não julgueis para que também não sejais julgados. Ai, 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 tem tanta confusão a respeito desse texto e eu quero, nesta manhã fria de quinta-feira, falar com você a respeito da interpretação correta e histórica deste texto, tá? Então vem comigo que o vídeo de hoje é teológico e nós vamos fazer uma análise desse texto. Roda a vinheta. Yeah. Yeah. Antes disso, eu quero te convidar também a ir em igreja.life, link que está aqui embaixo, e acessar os nossos blogs. Também lá você consegue comprar uma camiseta da loja Igreja, que está com uma coleção nova para vir agora no próximo mês. E também você tem acesso à editora Vareta Books, onde você pode publicar seu material ou até mesmo ajudar algum conhecido seu que você sabe que é escritor a publicar seu livro, tá? Então, vamos direto ao vídeo. Saudações cristocêntricas, meu nome é Caleb Vargas, você está no Crentinho Básico, esse canal de crentes que não surpreendem ninguém com a sua teologia, mas às vezes nós levamos alguns insultos gratuitos aqui nos comentários do YouTube. É interessante você observar que nós sempre respondemos com elegância e com o máximo possível de sabedoria às críticas. Por exemplo, no vídeo de ontem do Lamartine Pozzella, o título na verdade é Macumba Gospel, se não me engano, isso é Macumba, alguma coisa assim. Em que ele fala sobre roupas amaldiçoadas e espíritos presos a roupas e energias boas e más. Eu fiz um vídeo reagindo a isso e explorando o argumento teológico dele, tá? Ele usou dois textos como base para a heresia que ele falou e nós exploramos o argumento dele dentro dos textos que ele citou. Então nós trouxemos o contexto e comprovamos biblicamente que o que ele falou não fazia sentido. Só que daí um rapaz comentou aqui no vídeo dizendo o seguinte: se inscreva no canal, ative a notificação e curta esse vídeo. Não foi isso que ele comentou, mas fica a dica, tá? Você precisa curtir esse vídeo, você precisa se inscrever no canal, ativar as notificações, e se você quiser abençoar esse canal, ofertar na nossa vida, ajudar esse projeto a crescer, você pode acessar com o aplicativo do seu banco. Em algum lugar dessa tela aqui tem um QR Code, em que você vai lá na área de Pix, ler QR Code, você aponta a câmera e você vai conseguir fazer uma doação, uma oferta voluntária aqui para nossa vida, para essa família, e você vai estar ajudando muito o nosso trabalho, tá? Mas enfim, o comentário do rapaz é o seguinte: tu não tem capacidade de criar teu conteúdo e somente falar o que acha correto? É uma pergunta pertinente, se eu tenho essa capacidade. Tem que ficar julgando os outros pastores, se achando dono da razão e da verdade. Daí ele citou o texto de Mateus 7, verso 3, 4 e 5, que diz o seguinte: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Verso 4. Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Verso 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. E eu achei maravilhoso isso aqui. Por quê? Porque me deu a oportunidade de falar de um assunto que eu queria falar com vocês há um tempo, que é o não julgueis, tá? Mateus 7 começa da seguinte maneira: não julguem para que vocês não sejam julgados. E quantas vezes nós vimos as pessoas usando esse texto para dizer: não, a gente não pode julgar o irmãozinho, a gente não pode julgar. Jesus disse para não julgar, Jesus falou para não julgar. Jesus não falou para não julgar, querido. Presta atenção no texto, tá? Então, ele começou o argumento dele a partir do verso 3 de Mateus 7. Só que eu quero fazer a leitura do contexto inteiro para a gente poder ter uma clareza para ver se realmente eu estou equivocado no que eu fiz. Lembrando que no meu canal deve ter uns 90 e poucos vídeos e uns 10 devem ser reagindo a alguma coisa, tá? Então, sim, nós temos capacidade de fazer vídeos apenas falando o que nós pensamos a respeito da Bíblia, tá? Mas o argumento que eu usei no vídeo do Lamartine foi bíblico. Eu peguei a Bíblia, os textos que ele usou e expliquei o texto comprovando que a forma que ele usou o texto foi equivocada. Mas enfim, vamos aqui. Verso 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Então estamos na versão NVI. Verso 2. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Você entende o que quer dizer isso? A medida que usarem significa
uma régua, era literalmente, eles usavam uma corda com alguns nós, que eles usavam corda de medir, ou uma vara de medir, uma régua, tá? E o que que acontece? Às vezes as pessoas usavam medidas injustas, às vezes da mesma forma que alteravam o peso nas balanças. Inclusive Israel foi muito criticado por isso. Em alguns pontos da Bíblia, Deus condena e critica Israel por usarem balanças desonestas, pesos desonestos, medidas desonestas. Então, era para a pessoa vender 1 quilo de farinha e ela usava um peso que deveria ter 1 quilo, mas na verdade ele tinha 1,3 kg, então ele vendia 700 gramas de farinha pelo preço de 1 quilo e a pessoa saía prejudicada, quem comprou, tá? A gente nem sabe como é que funciona isso aí no mercado de hoje em dia, né? Então o que Jesus está dizendo é, da mesma forma que você julgar a pessoa, você será julgado. Então se você julgar com uma vara justa, você será julgado justamente. Se você for severo no seu julgamento, você será julgado com severidade. Entendeu? Esse é o contexto. Então vamos lá, verso 3. Por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não se dá conta da viga que está em teu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então o texto não está dizendo para nós não julgarmos. Ele está dizendo para julgarmos com justiça, julgarmos com compaixão e para que nós, antes de avaliarmos os demais, nós avaliemos a nós mesmos. Então nós podemos julgar os nossos irmãos desde que nós nos julguemos primeiro, entendeu? Tira primeiro a trave do teu olho para poder ver com clareza o cisco do olho do teu irmão. Então nós podemos e devemos, tem muitos textos que mandam nós avaliarmos os demais e ajudarmos, exortando, aconselhando, disciplinando com amor e sabedoria, com toda a sã doutrina. Então, para nós aconselharmos, exortarmos e disciplinarmos as pessoas à nossa volta, nós precisamos julgá-los para ver se eles estão agindo corretamente biblicamente, não é verdade? A gente precisa ter certeza de que estão agindo com exatidão bíblica. Então como é que eu vou fazer isso sem julgar? Não tem como, só que antes de eu criticar o Lamartine, eu preciso ter certeza de que eu estou sendo um homem bíblico. Antes de criticar um pastor que prega heresia, eu tenho que saber se eu não estou pregando heresia. Antes de criticar uma pessoa que está falando coisas esotéricas como se fossem cristãs, eu tenho que avaliar se eu não estou sendo um cristão supersticioso também. Tá? Então é isso que o texto fala, avalie primeiramente a si mesmo, para que você tenha clareza e que você possa julgar o outro sem julgar errado, entendeu? E a confirmação de que nós devemos sim julgar as pessoas, só que nós devemos julgar com sabedoria e somente julgar após julgarmos a nós mesmos é a continuação do próprio texto de Mateus 7. A partir do verso 6, Jesus diz o seguinte: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, os porcos, e aqueles, os cães, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Como é que Jesus, no mesmo texto em que ele supostamente diz para não julgar as pessoas, ele diz para não jogar pérola aos porcos e nem o que é sagrado aos cães? Não faz sentido. Por quê? Como é que eu vou saber quem é porco e quem é cão se eu não julgar as pessoas, se eu não julgar as obras, se eu não julgar as ações, se eu não julgar o caráter, se eu não julgar o discurso? Não tem como. Só dá pra distinguir ovelha, porco e cão se tu olhar e tu julgar, tá? Tá pastando. É ovelha? Não necessariamente. Porco também pasta. Tá rolando na lama. Ah, é porco mesmo. Ah, entendi. Tu tem que julgar o que é ovelha, o que é cão e o que é porco. Por quê? Porque Jesus manda a gente fazer isso. E como é que a gente faz isso? Usando a vara justa de medir. Lembra que ele fala, pois da mesma forma que medir, vos serão julgados, a medida que usarem também será usada para medir vocês? Como é que eu posso ter certeza de que eu estou julgando com justiça? Se eu julgar com a Bíblia, porque a Bíblia é justa. A Bíblia é a vara perfeita de medir, principalmente se nós usarmos Jesus como referência. Então, se colocar a Bíblia como régua de medir, nós poderemos julgar, só que antes nós teremos também que ser julgados segundo a Bíblia. Então, eu fico muito tranquilo em abrir um vídeo de qualquer um dos pregadores e avaliá-los biblicamente, porque eu estou disposto a ser avaliado biblicamente. Eu estou disposto a ter a minha vida lida pela Bíblia e não apenas ler a Bíblia, entende? Então, eu fico muito em paz com relação a isso, e eu até comentei com a minha esposa que quando um mundano vem e critica os meus vídeos, quando um mundano vem e fala que o que a gente está fazendo é bobagem, que o que a gente está fazendo é inútil, ou critica, ou diz que Jesus não existe, coisas assim, não me ofende, eu fico triste porque a pessoa realmente está recusando a verdade do evangelho. Mas quando vem um crente
Quando vem um crente e usa texto bíblico pra defender heresia, cara, aí dói, aí machuca, aí eu fico triste mesmo, aí me dá uma gastura aqui, chega a dar um refluxo assim, ó, de angústia. Por quê? Porque as pessoas estão sendo enganadas, tá? E por conta de distorções como este texto, igualzinho do Lamartine, igualzinho da galera das cobras, igualzinho a distorção lá do texto sobre maldições hereditárias, igualzinho a distorção lá do texto sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, por conta dessas distorções, as pessoas acabam vivendo presas e, não pode criticar tal pregador, tem que avaliar primeiro a si mesmo. Cara, como é que tu sabe que eu não me avaliei? Como é que tu sabe que eu não tirei a trave do meu olho? Outra coisa, quando a pessoa chega sem me conhecer, isso foi muito comum no vídeo do Miguel Oliveira, nos 3 vídeos do Miguel Oliveira, tá? As pessoas vinham e diziam assim, ó, quem é você pra julgar? Você é um ateu, você é um desgraçado, você é um endemoniado, você não é crente, você... A pessoa vinha me criticar por ter julgado o cara sem conhecer, e sem me conhecer me julgavam. Daí eu olhava, tipo, ok, tá, beleza. Faz sentido? Não, não faz, entendeu? Então a pessoa não me conhece, o cara não maratonou vídeos do meu canal, o cara não conhece o meu conteúdo, e me criticou, provavelmente porque ele gosta do Lamartine. Entendeu? E não é que eu não goste do Lamartine, eu não gostei da fala dele, tá? O cara odeia o Lamartine. Não, cara, eu gosto muito das participações dele nos podcasts, inclusive hoje eu vou gravar um vídeo reagindo a uma pregação dele, pra poder ser justo no meu julgamento. Eu nunca vi uma pregação dele inteira, eu só vi vídeos dele em podcasts e vi ele falando bastante bobagem, tá? Bastante bobagem sobre batalha espiritual, sobre demônio em fita cassete, sobre coisas assim, tá? Que nem aquele esoterismo do último vídeo. Então, cara... O que eu estou usando para medir ele? É a minha opinião? Não. O que eu estou usando para medir ele? É o meu gosto particular? Não. O que eu estou usando para medir ele? Eu estou usando a Bíblia, tá? Ele usa um texto como argumento, eu vou lá, avalio o texto dele para ver se o argumento é válido. É isso que os bereanos faziam. Em Atos fala que os bereanos eram os mais nobres entre os tessalônicos. Por quê? Porque eles avaliavam diariamente o que era pregado para ver se era assim mesmo. Tá? Então ele pega e fala, sabia que é muito perigoso usar roupas não sei o que, porque em Atos 19 acontecia... Não, vamos ler Atos 19? Eu li Atos 19 e eu vi, não, mas olha só, isso aqui durou 2 anos na Ásia por Paulo e era extraordinário. Então se é extraordinário não é comum, não é ordinário, não é para os nossos dias, não é pra gente, não é regra, tá? Porque Eliseu queria a unção de Elias, então ficou com o manto dele. Não, não é verdade, vamos lá ler o texto. Vamos lá ler o texto, 2 Reis 2. O texto diz que Eliseu achou a capa de Elias no chão depois que Elias foi arrebatado, cara, né? Elias, eu quero a tua unção, me dá um par de meia aí teu, porque a tua roupa absorve tua unção. Cara, não é isso. Não é isso. Não é isso. Porque senão não seria a capa, seria qualquer coisa. Ô, Elias, não consegue tocar cachecol aí, brother. Entendeu? Então, nós podemos julgar, você deve julgar todos os pregadores, você deve julgar todos os espíritos, você deve julgar os meus vídeos, você deve me julgar biblicamente, tá? Só que se eu abrir um texto de Mateus 7 e usá-lo no vídeo, argumente Mateus 7. Argumente Mateus 7. Eu não fiz nenhuma crítica pessoal ao Lamartine, eu fiz uma argumentação bíblica do argumento bíblico dele. Então, não gostou do meu argumento bíblico? Responda com Bíblia. Se você não tem lastro bíblico, não entre no debate, tá? Se você não tem lastro bíblico, não entre no assunto. Não dá para dar opinião sobre algo que você não conhece. Se você não ama a Bíblia, se você não dorme com a Bíblia, se você não sonha com a Bíblia, se você não come Bíblia, se você não tem desespero pela Bíblia, se você não tem um bom relacionamento com a sua Bíblia, cara, não tenta entrar em debate teológico. Não tenta, vai fazer feio, vai passar vergonha. Porque daí entra, larga 3 versículos soltos, sem compreender o contexto, sem respeitar o contexto, e acaba passando vergonha na internet, tá? Espero que esse vídeo tenha sido bênção na tua vida, espero que você esteja em paz agora para julgar as pessoas com justiça, deixe a Bíblia ler você, avalie a si mesmo, tire as traves dos seus olhos para poder julgar os outros, tá? O irmão falou tal coisa, tá, mas será que tu não tá falando coisa pior? Avalie a si mesmo, meu querido, avalie a si mesmo, deixa a Bíblia ler você primeiro, tá? Daí depois você usa a Bíblia para ler os outros, tá bom? Então, curta esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative a notificação, doe uns trocadinhos aqui pra gente, se você quiser. Amo tua vida, tchau, fui ler a Bíblia e faço oração, se quiser crescer, tchau. Yeah.